O turismo movimenta a economia brasileira. O segmento impulsiona setores automobilístico, de gastronomia, artesanato, entre outros. E é responsável por 3,7% do PIB nacional. E nós vamos falar hoje com o agente de viagens, consultor de negócios e empresário Fábio Marreiros. Ele vai nos explicar mais a respeito deste assunto, uma vez que hoje é o Dia Nacional do Turismo, né? Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. Bom dia a todos, né? É um prazer falar de um segmento que não teve crise no Brasil, né? Teve um crescimento de 2,5% relacionado ao turismo global, né? Nós temos aí como oportunidade vários segmentos do turismo. Não, e quando a gente fala de turismo, né, Fábio, a gente pensa assim, turismo, apenas viagem, passeio, mas tudo que você compra, um carro que você aluga, um artesanato que você compra, você está investindo naquele lugar que você vai. Né? Porque assim, o turismo é uma cadeia. Quando você pensa em turismo, você não pensa somente na compra de uma passagem aérea ou na compra de um pacote turístico. Você movimenta toda uma cadeia de uma cidade. São os restaurantes, as lojas de artesanato, as lojas de roupa, os taxistas, o sistema hoteleiro, né? A questão também do turismo de base. A gente tem toda uma cadeia que movimenta. Só para você ter uma ideia, o turismo nacional, ano passado, movimentou 485 bilhões de dólares. Então, é algo, assim, gigantesco, um mercado, assim, gigantesco, que tem muita oportunidade. A gente tem alguns dados aqui, com certeza o Fábio vai falar mais para frente, mas só para a gente não deixar de falar. O Brasil é a 10ª maior economia de turismo, não é, Fábio? Toda vez que você comprar algo, como o Fábio já abordou aqui, tem toda uma cadeia atrelada a ela. O aluguel de um carro, o artesanato, gera uma série de empregos. No Brasil, 45% dos automóveis adquiridos pelas locadoras prestam serviço do turismo. Então, como tem mais dados aqui que ao longo do programa a gente vai revelar para vocês, como o Fábio falou, é um setor que não teve crise e não terá, Fábio? Acredito que não, né? A gente pega, por exemplo, Paris, que recebe cerca de 500 mil de turistas por mês. Então, olha a diferença de pegar isso para a nossa cidade, Manaus. Eu vou dar um exemplo aqui próximo. A gente aqui é a Disney. A Disney recebe cerca de quase 200 milhões de turistas anualmente. É como se parte do Brasil inteiro viajasse para a Disney para conhecer os parques. E isso não é só. Você imagina que a Disney ganha dinheiro somente com a venda de ingressos. Não, a gente tem lá as lojas, os parques, né, a alimentação, tudo um mercado gigantesco. E a gente tem a nossa própria Disney, a Floresta Amazônica, né? É um turismo completamente diferente, esse turismo de experiência, porque as pessoas trocam tudo isso para ter uma experiência de aventura dentro de um parque, por exemplo, nos parques de Orlando. E a gente tem isso tudo de forma natural aqui ao lado, a Floresta Amazônica, né? Então a gente tem... Pois é, trazendo, você falou sobre Paris, Disney e o Brasil, ele recebe em média quantos milhões de pessoas? Cara, o Brasil anualmente recebe cerca de 10 a 20 milhões de turistas anualmente. Com a crise, por incrível que pareça, né, com o dólar valorizado, o real desvalorizado, a gente tem um grande potencial de crescimento. Por exemplo, se nós pegarmos um turista nacional, um turista doméstico que a gente chama, que vai gastar 10 mil reais numa viagem internacional, trocando isso, ele vai trocar por 3.500 dólares. Com 3.500 dólares, ele não faz um passeio muito legal, por exemplo. Mas ele pega 10 mil reais, ele vai para o Nordeste e fica num resort. Fantástico, né? E aí, com novamente o real desvalorizado, o turista internacional vem gastar no Brasil. Então, por exemplo, uma diária que custaria 250 reais, por exemplo, ele vai trocar por 50 dólares, 70 dólares. Isso para ele, aqui no real, né? Isso para ele é muito desvalorizado. Para ele é tão pouco. Então, em vez dele fazer o seu turismo no seu país, ele procura países como o Brasil. O Brasil é o destino número 1 quando se pensa em lugares paradisíacos, né? A gente tem aí... E vão mais para o Nordeste? No turismo nacional, o Nordeste é o primeiro local, né? No turismo... porque depende do segmento do turismo. Quando a gente fala turismo de negócios, não tem para onde correr. São Paulo, Rio de Janeiro, né? Quando a gente fala de um turismo de festas, que a galera quer ir para
curtir baladas, você vai para o Rio de Janeiro. Quando você quer um turismo de imersão, você vem para a Amazônia. E a gente tem aqui exemplos muito grandes. Não tem só Manaus, não. A gente tem Rondônia, por exemplo, com o turismo rural. Está explorando isso muito, muito, muito bem. Entendi. E vamos falar agora um pouquinho sobre ecoturismo, que vai muito além, e eu acho que nem, depois o Fábio me corrige se eu estiver errado, mas não é aquele turismo de aventura, onde você vai... Para mim, na minha concepção, viu, Fábio, é um turismo mais contemplativo, de fotografia, de imersão, como você bem falou, de encontro com a natureza, é algo, acho que até espiritual, né, Fábio? Eu costumo dizer que realmente as pessoas, quando buscam um turismo de imersão, esse ecoturismo que na nossa região demais proporciona isso, é porque elas estão cansadas do que a gente tem do dia a dia, né? A empresa, o escritório, né? A questão de não ter um espaço com a família, de vivenciar esse contato pessoal, e cada vez mais está se perdendo por causa do advento das redes sociais, que a gente às vezes vai para um barzinho, não vai para o bar, né? Vai para o bar com o celular, né? Não vai para o bar com os amigos, a gente não se comunica, etc. E tá dentro do turismo ecológico, a gente tem muito isso. Eu tenho uma pousada de um amigo, que é o Andrezinho, uma pousada Amazônia Encantada. A pousada está reservada até junho. Nossa. Né? E é aqui em Iranduba. Então, assim, a gente nem conhece. Eu nem conheço. E detalhe, só para o turismo local. Né? Então, cada vez mais os amazonenses estão buscando lugares que fujam disso, né? E você percebe muito isso também quando a gente a questão de para esse contato com a natureza, os flutuantes, né? Que é um turismo, as pessoas não percebem isso, né? Mas você, quando sai daqui, quem nunca vai para um flutuante, né? E que antes, há 10 anos atrás, tirar uma foto no flutuante era uma coisa, abre aspas, brega, né? Hoje não, a gente tem aí dezenas de flutuantes ao redor do litoral Manauara, que um toca MPB, o outro toca eletrônica, e o turista já chega, muitas vezes, eu tive contatos com um dos flutuantes do Salomé, por exemplo, ele está fazendo conexão no aeroporto, sai do aeroporto e vai direto para o flutuante. Gente, que interessante, né? Que legal, né? Então, ter esse contato próximo cada vez mais da natureza é algo fantástico. Não, e o ecoturismo talvez seja o maior produto de exportação do Amazonas, dessa marca que é a Amazônia, que é uma marca, né, se tratando de turismo, né? Se a gente pegar uns dados, nós estamos falando de 1,5 milhão de metros quadrados, né? Que é a região amazônica. 18% no Amazonas, 18% do Brasil inteiro está dentro do estado do Amazonas. Nós pegarmos também outro dado importante, 20% de toda a água doce do mundo está na nossa região. Então, assim, a gente tem uma imensidão de oportunidades no mercado de ecoturismo que podem, assim, desenvolver. Sempre digo, e digo mais uma vez, a mola propulsora da economia regional manauara é o turismo. Ele precisa ser explorado, ele precisa ser identificado as suas oportunidades, verificar as suas nuances, porque a gente tem, por exemplo, as nossas duas épocas, né? A seca e a cheia. Então, a gente tem paisagismo natural para os nossos dois climas, né? Que a gente tem as nossas duas estações. Então, para quem quer uma praia, vem na época de cheia. Para quem quer ter uma imersão maior, passear pelos caminhos de várzea no rio, é época de cheia. Então, há oportunidade, sim. Não, e a gente vai continuar falando sobre isso no bloco seguinte, porque com o ecoturismo, estamos em cima de uma mina de ouro que é a Amazônia. Por que então a gente ainda não atingiu índices tão satisfatórios, tão impactantes, se tratando sobre turismo, né? Ecoturismo? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais com o Fábio a respeito disso. Agora a gente tem uma dica para você que é entregador e está procurando por uma empresa que faça análises químicas e ainda se preocupe com a saúde dos seus funcionários e do meio ambiente. A Ecosegme é a empresa ideal para você. A Ecosegme Consultoria Ambiental certificada na ISO 9001 é a sua melhor opção em saúde ocupacional.
pois tem laboratório próprio em Manaus e possui todos os equipamentos necessários para o seu monitoramento, tais como medidores de nível de pressão sonora, monitor de vibração, bombas gravimétricas, termômetro de globo, detector de gases para monitoramento de espaço confinado, luximetria. Todos estes intrinsecamente seguros e devidamente calibrados. A Ecosegme também atua na área de meio ambiente e consultoria em geral, tendo como principais serviços elaboração de laudos e insalubridade, elaboração de laudos e periculosidade, elaboração de LTCAT, elaboração de PPRA. Solicite seu orçamento através do e-mail vendas@ecosegme.com.br ou do telefone 3657-9185. Muito bem, nós vamos seguindo para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com muito mais Estúdio Sat. Estamos falando hoje sobre turismo. Daqui a pouquinho voltamos, tá?